Olá, tudo bem com vocês? Bora para mais um dia do nosso desafio da leitura bíblica durante um ano. E hoje é o nosso dia 6. Nós estaremos lendo Gênesis 23, 24 e 25. Lembrando que essa divisão ela foi separada pelo número de páginas da minha Bíblia. Eu fiz essa divisão pensando em número de páginas. Como uma boa matemática, acho que eu não expliquei isso no primeiro vídeo, mas é uma curiosidade interessante. Na minha Bíblia, eu vi a quantidade de páginas, né? E tem 1037 páginas. Eu dividi por 365 dias e deu aproximadamente 2,8. E daí eu pensei, então vou ler 3 páginas por dia, que aí vai ficar um padrão, porque existem capítulos na Bíblia que são grandes e outros capítulos menores. E daí essa divisão de 4 capítulos por dia não acho muito justa. Enfim, coisas da minha cabeça matemática. Quem não sabe, eu sou professora de matemática, né? Quem tá chegando aí no canal sem me conhecer, eu sou Rebeca Dias, eu sou professora de matemática e resolvi fazer esse desafio neste ano para me aproximar ainda mais do Senhor e trazendo vocês juntinho comigo. Então, para lá? Capítulo 23. Quando Sara estava com 127 anos de idade, morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Depois Abraão levantou-se, deixou o lugar onde estava o corpo de sua mulher e foi falar com os heteus. Sou estrangeiro que moro na mesma terra em que vocês moram. Vendam-me, por favor, um pedaço da terra para que eu possa enterrar a minha mulher. Responderam os heteus a Abraão: ouça-nos, o Senhor é o príncipe de Deus entre nós. Enterre a sua mulher numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós negará a sua sepultura para que o Senhor enterre a sua mulher. Abraão levantou-se, curvou-se perante os heteus, povo daquela terra, e falou a eles: como estão sendo tão amáveis, permitindo que eu sepulte a minha esposa, peço que intercedam por mim perante Efrom, filho de Zoar. Peçam a ele que me venda por um preço justo a caverna de Macpela, que se encontra na divisão de suas terras. Ela servirá como sepultura para minha família. Efrom, um heteu, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão na presença de todos os heteus que tinham vindo à porta da entrada da cidade. De modo algum, meu senhor, ouça-me. Eu dou ao Senhor o campo e a caverna que nele está. Eu a dou na presença do meu povo. Sepulte a sua mulher. Abraão inclinou-se de novo diante do povo daquela terra e disse a Efrom: na presença dos heteus reunidos, se você concordar, por favor, ouça-me. Eu desejo pagar o preço do campo. Depois de pagar, farei o enterro da minha mulher. Respondeu Efrom a Abraão: ouça-me, meu senhor. O terreno vale 400 moedas de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Vá e sepulte a sua mulher. Tendo ouvido isso de Efrom, Abraão concordou com o preço e pesou 400 moedas de prata diante dos heteus, moeda correspondente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom em Macpela, perto de Manre, incluindo a caverna e o arvoredo dentro das divisas do campo, foram transferidos a Abraão como sua propriedade. Esse acordo foi realizado diante de todos os heteus que tinham vindo à porta da entrada da cidade. Assim, Abraão sepultou a sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, lugar também conhecido por Hebrom, que fica na terra de Canaã. Assim, o terreno e a caverna foram cedidos pelos heteus a Abraão para serem usados como lugar de sepultamento. Capítulo 24. Abraão já era um homem muito idoso e o Senhor os tinha abençoado em tudo. Um dia Abraão falou ao servo mais antigo de sua casa que tomava conta de tudo: coloque a mão debaixo da minha coxa, que era uma forma de fazer um juramento, né? Na época, um juramento solene. E jure pelo Senhor, o Deus do céu
e da terra, que não deixará o meu filho casar com uma moça dos cananeus, entre os quais vivemos. Prometa que irá à minha terra natal, escolher uma mulher para Isaque entre os meus parentes de lá. Mas e se essa moça que eu escolher não quiser vir comigo para essa terra? Perguntou-lhe o servo. Devo então levar o seu filho de volta à terra de onde o Senhor veio? Cuidado, disse Abraão, não permita que meu filho volte para lá. O Senhor, o Deus do céu, que me mandou sair da casa do meu pai e da minha terra natal, e jurou dar essa terra aos meus descendentes, enviará o seu anjo adiante de você. Ele providenciará que você encontre ali uma jovem para ser a mulher do meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do seu juramento, mas não leve o meu filho para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu servo, e jurou cumprir as ordens de Abraão. O servo escolheu 10 camelos de Abraão, levando consigo do que o seu senhor tinha de melhor, e viajou para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Ao cair da tarde, quando as moças saem para tirar água, fez os camelos se ajoelharem próximo de um poço de água. E orou em silêncio. Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me bom êxito neste dia e mostre bondade para com meu senhor Abraão. O Senhor vê que estou perto dessa fonte. As moças dessa cidade estão vindo tirar água. Vou pedir a uma delas, por favor, incline o seu cântaro para que eu beba água. E se ela responder, beba, também darei água aos seus camelos. Que seja essa a moça que o Senhor escolheu para o meu servo Isaque. Assim saberei que o Senhor foi bondoso para com meu senhor. Antes de terminar a oração, chegou Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, levando um cântaro no ombro. A moça era muito bonita e virgem, isto é, nenhum homem tinha tido relações com ela. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro de água e subiu. O servo de Abraão foi ao encontro dela e disse: Dê-me um pouco da água do seu cântaro para beber? Pois não, senhor, disse ela, e tirou imediatamente o cântaro do ombro e lhe deu de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: Vou tirar água para os seus camelos também, até ficarem satisfeitos. Ela prontamente despejou a água do cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água. E repetiu isso até que todos os camelos tivessem saciado sua sede. Enquanto isso, um homem observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor já tinha coroado de êxito a sua missão ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem lhe deu uma argola de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro pesando cerca de 120 gramas. E perguntou: Quem é seu pai? Será que há lugar na casa de seu pai para receber a mim e aos que me acompanham? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho que Milca deu a Naor. E acrescentou: Temos palha e muito pasto para os animais, e lugar para os hóspedes passarem a noite. Então o homem se curvou e adorou o Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, pois não negou a sua bondade e a sua fidelidade ao meu senhor. Quanto a mim, o Senhor guiou-me à casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou à família da sua mãe tudo o que tinha acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte onde estava o homem, pois tinha visto a argola e as pulseiras nos braços de sua irmã e tinha ouvido de Rebeca o que o homem lhes tinha contado. Labão foi encontrá-la em pé junto à fonte, ao lado dos camelos. Disse Labão: Venha comigo, abençoado do Senhor. Por que ficar aí fora? Temos alojamento para você e seus homens e um lugar para os camelos. Então, um homem foi com ele para casa. Lá descarregaram os camelos e lhes deram forragem e pasto, e água ao homem e aos ajudantes dele, para lavar os pés. Quando serviram a comida, o homem disse: Não posso comer enquanto lhes disser o propósito da minha vinda. Disse Labão: Está certo? Conte o motivo da sua viagem. Então ele disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele tem se tornado um grande homem.
Deus deu a ele ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, a mulher do meu senhor, era muito idosa quando deu um filho a ele. Ele é o herdeiro de tudo que ele possui. O meu senhor me fez jurar, dizendo: jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que não deixará o meu filho casar com uma moça dos cananeus, entre os quais vivemos. Mas você irá à casa de meu pai e da minha família procurar uma esposa para o meu filho. Então perguntei ao meu senhor: e se a moça não quiser vir comigo? Ele respondeu: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará um anjo com você, e você terá sucesso na sua missão, para que você encontre uma esposa para Isaque entre os meus parentes, na minha família, do meu pai. Quando chegar até a minha família, você estará livre do juramento, se eles se negarem a entregá-la a você. Hoje, quando cheguei à fonte, orei ao Senhor: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dê-me bom êxito nessa missão. Aqui estou perto dessa fonte. Se uma jovem vier tirar água, eu lhe disser: por favor, dê-me um pouco da água do seu cântaro. E se ela me responder: beba, também darei água aos seus camelos. Seja essa moça que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Enquanto eu estava orando no meu íntimo, chegou Rebeca com seu cântaro no ombro. Ela desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Ela imediatamente tirou o cântaro do seu ombro e disse: beba, também darei água aos seus camelos. Eu bebi, e ela deu água de beber aos meus camelos. Então perguntei a ela: quem é o seu pai? Ela me respondeu: sou filha de Betuel, filhos de Naor e de Milca. Então eu coloquei a argola em seu nariz e as pulseiras em seus braços, e me inclinei, adorei e bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou na direção certa para levar para o filho do meu senhor uma parenta do seu irmão. Agora, digam-me se mostrarão fidelidade e bondade ao meu senhor, e se não, digam-me também, para que eu saiba o que fazer e para onde ir. Então responderam Labão e Betuel: sem dúvida, foi o Senhor que conduziu você até aqui. Sendo assim, nada podemos dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca, pode levá-la, que ela se torne a esposa do filho do seu senhor, conforme disse o Senhor. Ouvindo essas palavras, o servo de Abraão prostrou-se no chão diante do Senhor. Depois deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Então ele e os seus ajudantes comeram e beberam e passaram a noite ali. Ao se levantarem bem cedo, na manhã seguinte, o servo de Abraão disse: deixem-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: queremos que ela fique mais uns 10 dias conosco, depois ela irá com você. Mas o homem insistiu: não me detenham, por favor. O Senhor permitiu que eu tivesse sucesso na minha missão. Deixem que eu volte ao meu Senhor. Então lhe disseram: vamos chamar a moça e ver o que ela tem a dizer. Chamaram Rebeca e perguntaram a ela: você deseja ir com este homem? Ela respondeu: sim, eu vou com ele. Despediram-se então de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos seus ajudantes. Abençoaram a Rebeca, dizendo: que você, nossa irmã, seja mãe de milhões, e que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Aleluia. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram nos camelos e foram embora com o servo de Abraão. Isaque estava voltando pelo caminho de Beer-lahai-roi, pois morava no Negueb. Ele tinha saído para meditar no campo ao cair da tarde, quando viu que se aproximavam camelos. Rebeca também viu Isaque. Desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela tomou o véu e cobriu-se. Depois o servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. Isaque levou a moça para a tenda de sua mãe Sara, e Rebeca tornou-se a sua mulher, e ele a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Capítulo 25. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela deu à luz os seguintes filhos:
Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os 2 filhos de Joquissã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letusim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Abraão deu tudo o que tinha para Isaque, mas deu presentes aos filhos que teve com as suas concubinas, e ainda em vida separou-os de Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos. Morreu depois de ter tido uma velhice avançada e feliz, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael enterraram o pai na caverna de Maquipela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, campo que Abraão tinha comprado dos heteus. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram enterrados. Depois que Abraão morreu, Deus abençoou Isaque, seu filho. Isaque morava agora próximo a Beer e Roi. São esses os descendentes de Ismael, filho de Abraão, com a egípcia Agar, serva de Sara. A relação dos nomes dos filhos de Ismael está por ordem de nascimento: Nebaiote, filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbiel, Mibsão, Misma, Umá, Massá, Adade, Temá, Getur, Nafes e Quedemar. Estes 12 filhos de Ismael vieram a ser os fundadores das 12 tribos que receberam seus nomes. Ismael viveu 137 anos de idade, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se espalharam por toda a região, desde Avilá até Sur, que fica próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para a Síria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. São essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Ela era filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã do arameu Labão. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor atendeu as orações de Isaque. Sua mulher Rebeca ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela, pelo que disse: "Por que isso está acontecendo comigo?" E foi consultar ao Senhor. O Senhor respondeu: "Os filhos que estão no seu ventre formarão 2 nações rivais. Uma será mais forte do que a outra, e o mais velho servirá ao mais novo." E quando se cumpriu o tempo, ela deu à luz gêmeos. O primeiro a sair veio todo coberto de pelos e cabelos ruivos, por isso deram a ele o nome de Esaú. Em seguida, veio o irmão, segurando o calcanhar de Esaú, por isso deram a ele o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se um caçador habilidoso e vivia pelos campos. Jacó, no entanto, era do tipo tranquilo e ficava nas tendas. O filho favorito de Isaque era Esaú, por causa das saborosas caças. O filho favorito de Rebeca era Jacó. Um dia, Jacó estava preparando um ensopado de lentilhas quando Esaú chegou em casa. Ele estava exausto e pediu a Jacó: "Por favor, dê-me um pouco desse ensopado vermelho, estou faminto." Por isso Esaú também foi chamado de Edom. Jacó respondeu: "Venda-me primeiro os seus direitos de filho mais velho." Esaú disse: "Se estou morrendo de fome, que me adianta esses direitos?" Então Jacó disse: "Jure primeiro." Esaú fez um juramento, vendendo os seus direitos de filho mais velho a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e um ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu e foi embora. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém. Se vocês têm gostado de acompanhar esse desafio juntinho comigo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um novo vídeo e curtir, comentar, compartilhar com seus amigos para entrarem nesse desafio com a gente. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.